Então fala você ligado aqui no canal. Sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes demais sobre o nosso Vasco. Você que está chegando agora no canal, ainda não é inscrito aqui no canal ou assiste os vídeos aqui no canal, na verdade, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, não paga nada não, botãozinho vermelho, clica nele uma vez, tá escrito, ponto. Deixa o like também, senta o dedo no like aí e habilite o sino das notificações e vamos com tudo, vamos falar de Vasco aqui. Olha que tem pedido de demissão no Vasco. O Corinthians disse que não recebeu do Vasco ainda o passe do Lucas Piton. Vamos esclarecer isso aqui, porque eu já apurei a informação. E muito mais. Tem Botafogo também, que joga em São Januário contra a equipe do Grêmio, tá? O Botafogo já definiu essa parada. Deixa eu começar com esse assunto, tá? Botafogo enfrentará o Grêmio em São Januário pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Ou seja, isso é muito legal, muito bacana. O Vasco vai ceder o estádio para o Botafogo e o Botafogo vai administrar o estádio nesse dia do jogo contra o Grêmio, um jogo importante demais nas pretensões do Botafogo no Campeonato Brasileiro, muito legal. Lá atrás o Vasco precisou do estádio Newton Santos para o jogo contra o Fluminense, o Botafogo facilitou esse jogo para o Vasco e agora o Vasco retribui da mesma forma. E eu acho muito legal essa troca, né, de favores, essa ajuda dos clubes uns com os outros, principalmente os clubes que têm estádios, tá certo? Outro assunto importante aqui. O diretor do Corinthians, o Alessandro, né? Ele disse que ainda não recebeu nada do Vasco pela transferência do lateral esquerdo Lucas Piton. Gente, eu apurei a situação agora à tarde e a informação que eu tive foi: olha, o Vasco está tratando, na transferência do Lucas Piton nesse momento, então o Vasco está se acertando com o Corinthians e tudo certo, tudo em dia dentro do clube, Vasco e Corinthians, na moral. E até porque, independente de qualquer coisa, as duas diretorias, a diretoria do Corinthians e a diretoria do Vasco, são diretorias amigas. O Vasco se dá muito bem com o Corinthians nesse caso, né, de transferência do jogador A, do jogador B, tanto daqui para lá quanto de lá para cá também, beleza? Então, até porque existe uma dívida do Corinthians com o Vasco ainda pelo meia. Quem lembra aí do Matheus Vital? Matheus Vital foi para o Corinthians e o Corinthians não acertou ainda totalmente aquela dívida que ele tem com o Vasco. Então, é uma situação realmente que chama atenção, mas as diretorias são amigas, beleza? Olha aqui, deixa eu falar, porque agora eu quero falar, na verdade, eu quero levantar um assunto muito importante para a gente aqui, tá? Não que esses assuntos também não sejam importantes, até porque pagar a dívida é importante, o Vasco tem que pagar a dívida e vai pagar as suas devidas dívidas. Nos últimos dias, o Vasco, né, e o doutor, né, Marcelo Jucá, que é terceirizado, ele é advogado do Vasco, ele tem uma empresa, né, de advocacia e tal, e ele cuida, desculpa, tá, para ser mais correto aqui, até porque não tem nada definido, até esse momento aqui do vídeo não tem nada definido. Um vídeo muito importante, hein, gente? Então, assim, vai subindo o like aí e vai compartilhando com a galera. É muito importante esse vídeo aqui pra galera ficar atenta e ligado. Hoje pela manhã, eu até tirei algumas dúvidas aqui com alguns parceiros e tal, porque o doutor Marcelo Jucá é um grande advogado, é um advogado que sabe das coisas, ele representa o Vasco nessa questão jurídica e tal, é um advogado renomado aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. Porém, houve um pedido de demissão dentro do Vasco e algumas pessoas não estão satisfeitas com o trabalho do doutor Marcelo Jucá à frente do Vasco, né, nas questões jurídicas do Vasco. Exemplo, o Jair pegou 4 jogos de suspensão. Ele pediu lá uma medida, né, entrou com recurso e não conseguiu, entrou com efeito suspensivo, mas não conseguiu reduzir a pena que o Jair pegou, a pena de 4 jogos que o Jair pegou. Ele conseguiu apenas um efeito suspensivo no último jogo do Vasco contra a equipe do São Paulo. Jogo esse que o Jair nem sequer entrou em campo. Então, assim, algumas pessoas não estão satisfeitas com o trabalho do advogado à frente do Vasco, ou da empresa do advogado à frente do Vasco. É uma questão séria? No momento sério? Também. Preocupa, Eduardo? Vou dizer para você que não. Aqui dentro, olha só, eu sou presidente, eu administro o Vasco, eu tenho um poder, o Vasco é um clube gigante,
tem totais condições de contratar uma outra empresa de advocacia. Isso é tudo muito normal. Agora, existe uma questão chamada atenção, vou chamar assim atenção. O que me chama atenção é que a doutora Gisele Cabreira, também advogada do Vasco, tem muita competência. Quem não lembra do show, assim, no bom sentido, tá? No dia da audiência lá, naquele caso, né, do jogo do Vasco contra o Sport, né, que o Raniel foi julgado, e que ela defendeu o Vasco ali com unhas e dentes, ela realmente ali, trazendo para o nosso mundo, tirou onda. Né? A doutora Gisele Cabreira é realmente uma pessoa que sabe das coisas, tem muita competência. É aquela questão, não sei se ela continua, torço para que sim, porque é uma advogada de muita competência que representa muito bem a nossa instituição. O doutor Marcelo Jucá também não tem do que reclamar. Eu tenho certeza que enfim, é uma questão administrativa, uma questão, enfim, do clube, de algumas pessoas que trabalham nessa área e tal também, porque o clube também tem um corpo jurídico, isso é muito grande. E realmente o futebol é resultado, mas num todo, isso realmente pesa. Então, eu não acho legal que, assim, não vou dizer as pessoas, né, porque ninguém falou sobre isso, porque ele trabalhou no Flamengo, trabalhou em outros clubes. Gente, aí não tem nada a ver, entendeu? Ele pode trabalhar no Flamengo, depois trabalhar no Vasco, do Vasco ele vai para o Botafogo, isso não tem nada a ver. Acho que o que vale ali do doutor Marcelo Jucá é a competência dele com o papel na mão. É a competência dele representando o Vasco no campo jurídico. Nessa questão que eu estou levantando a bola. É evidente que algumas situações como a do... Poxa, em alguns jogos que o Vasco foi prejudicado, enfim, na esfera jurídica. Eu não estou falando aqui campo. Eduardo, mas o jogador faz parte do campo, é um conjunto e tal, é uma engrenagem. É legal, tá certo, não tá errado não. Mas assim, eu fico assim, até triste, porque é um cara que eu gosto. É um cara que eu gosto, sendo muito sincero. É um cara que eu gosto como advogado do clube, eu acho que representa bem o clube. Agora, eu tenho que enxergar o lado do Vasco também. Eu não posso ficar aqui chorando pelo leite derramado. Né? Que o Vasco tenha logo um novo corpo jurídico, tenha logo uma empresa para cuidar do clube, das questões jurídicas do clube. Né? Algumas pessoas, né, falam, olha, Eduardo, o Vasco precisa de um corpo jurídico mais forte, o Vasco precisa de uma representatividade maior nessa área. Enfim, cada um com o seu quadrado, né? Eu respeito até as opiniões e tal. Quero o seu comentário aqui embaixo também. Agora, é evidente que chama atenção o momento do Vasco e no final de temporada, né? Eu acho que não é o momento, assim, eu vou trazer para o meu mundo, não é o momento de você mexer nesse tipo, vamos mexer aqui no corpo jurídico. Não, eu acho que ainda não. Vou mexer num setor administrativo, vou mexer no campo. Não é o momento. Eu acho que o foco total agora, gente, é o campo. Tá? O Vasco precisa permanecer, o Vasco precisa continuar, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa realmente se fortalecer em todas as áreas e precisa formar uma corrente de união dentro do clube, para que as coisas realmente voltem a acontecer e que o Vasco saia de uma vez por todas dessa situação no Campeonato Brasileiro. Vou repetir aqui, é um conjunto, futebol é um conjunto. Tem o campo, tem a administração, tem o departamento médico, tem o corpo jurídico e tudo mais. Agora, a gente precisa realmente entender também as decisões tomadas dentro do clube. Exemplo, a demissão do Luiz Melo no meio da temporada, né? Quando o Luiz Melo fazia um péssimo trabalho à frente do Vasco e acabou sendo demitido e as coisas funcionaram após a demissão do Luiz Melo no Vasco. Beleza? Agora, vida que segue, vamos com tudo. E fica ligado aqui no canal que tem vídeo novo toda hora, todo dia. E isso aqui é Vasco da Gama. Se inscreve aí, se inscreve aí. Beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.